Bom dia, meus irmãos. Vamos continuar falando sobre o livro de Isaías. Vamos lembrar que Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 35, é o caráter do juízo, fala sobre o juízo. Do 36 ao 39, é livros históricos. Do 40 ao 66, são escatológicos, né? Fala sobre o futuro. Então, a salvação vem de Deus, do Senhor. Então, vamos falar sobre o livro de Isaías, sobre algumas passagens. Além disso, o profeta de Isaías teve de lidar com desvios do seu povo. E nós vamos estar lendo Isaías 29, né? Então, nós devemos muito falar sobre Isaías 29, 13, mas nós vamos estar lendo 29, o capítulo todo, lá, né? Então, o profeta teve de lidar com desvios do seu povo, e então ele teve que repreender as práticas contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, a idolatria, as procissões, a consulta aos mortos e a astrologia. Então, vocês vão entender a palavra de Isaías 29, o porquê Deus fala com aquele povo. Amém? Então, vamos ler Isaías 29, 13, que é o coração, né, deste capítulo, mas vamos estar lendo Isaías 29 todo, para entendermos. Assim, temos que ler a palavra para entendermos, meditar na palavra. Amém? Vamos lá. Isaías 29. Ai de Jerusalém, Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas, festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo. Olha o que Deus está falando. Jerusalém fazia as festas nas datas marcadas, costumes. Então, diz, mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, né? Ariel. Vamos ver de novo? 29, versículo 2. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel. Ariel significa o quê? Leão de Deus. Leão de Deus, né? Então, Jerusalém era o poder, né, o potencial, né, de Deus, mas eles ali vivendo por costumes, por tradições. Então, Ariel é o quê? Um símbolo de Jerusalém, que então significa leão de Deus. Ariel quer dizer. Versículo 3. Eu mesmo serei seu inimigo. Cercarei Jerusalém. Vou levantar torres à sua volta para destruir você. Quando você tiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como se fossem espíritos cochichando e murmurando como fantasmas. De repente, no instante, os seus inimigos vão desaparecer como pó soprado pelo vento. Eles são muitos, mas vão sumir como palha carregada pelo vento no instante. Porque eu, Senhor Todo-Poderoso, versículo 6, cairei em cima deles com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo. Todos os povos que vão atacar Jerusalém e todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque desaparecerão de repente como um sonho que acaba como numa visão noturna.
Esta palavra escatológica seria porque Babilônia, né? Os babilônicos, eles invadiram Jerusalém, invadiram Judá, Jerusalém, né? O centro, o coração de Deus. Então, versículo 8: como um homem com muita fome sonha que está comendo, mas acorda ainda com o estômago vazio, como um homem morrendo de sede sonha que está bebendo, mas acorda sem força, sem ter saciado a sua sede, assim será com os inimigos. Estava falando aqui dos babilônicos, que vão sonhar com uma grande vitória contra o Monte Sião, mas isso não passará de um sonho. Então, Deus disse depois lá, por João, lá no Apocalipse: foge dele, povo meu. Falou para o seu povo desta Babilônia. Versículo 9: isso os deixa espantados? É uma pergunta. Vocês não conseguem acreditar? Então continuem de olhos fechados, fiquem cegos para sempre, se quiserem. Vocês andam tontos, tropeçando como bêbados, mas não é porque beberam muito vinho, é por ignorância. Ignorância, não há outro poder a não ser o de Deus no mundo. Não adianta os deuses desse mundo querer ser o poder. Só Deus, o grande eu sou, é o poder. Versículo 10: é porque o Senhor derramou sobre vocês um sono profundo. Os seus profetas, os olhos da nação, não podem mais ver. Os que tinham visões do futuro, os que tomavam decisões, não conseguem mais pensar direito. Todas essas coisas que, segundo a visão, vão acontecer daqui para frente, são como um livro selado que ninguém consegue compreender. Deus também tem as suas estratégias. Deus cega os olhos do inimigo e tampa os ouvidos para que eles não vão à frente, não vá à frente, para que eles não reinem. Versículo 11: todas essas coisas que segundo a visão vão acontecer daqui para frente, diz o Senhor, são como um livro selado que ninguém consegue compreender. Se vocês derem o livro a alguém que sabe ler, ele dirá: não consigo ler, está selado. Se você pedir a um outro que leia o livro, ele responderá: não sei ler. Versículo 13: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Falam da palavra, mas estão ensinando pelas regras humanas. Também assim, é nesta aliança da graça que nós vivemos hoje, depois da cruz. Leem a palavra, o evangelho da nossa salvação, mas estão não generalizando, ensinando regras, costumes, tradições humanas. Versículo 14: por isso, uma vez mais eu vou continuar a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. E Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Uma obra maravilhosa e coisas estranhas. A sabedoria dos seus sábios se desvanecerá. E o entendimento dos que são instruídos se esconderá. 15. Ai dos que procuram esconder os seus planos de Deus, que tentam fazer tudo
no escuro, pensando consigo mesmo, quem vai nos ver? Quem ficará sabendo? Como vocês estão errados, no versículo 16 diz. Como são tolos. Será que o oleiro que faz os jarros é igual ao barro? Será que uma obra de arte poderia dizer ao artista que a criou: não foi você que me fez? Por acaso o vaso poderá dizer do oleiro: você não sabe o que está fazendo? O quadro fala para o seu pintor? Fala? Não fala. 17. Acaso as matas virgens não serão transformadas num campo fértil? E o campo fértil não será transformado num bosque? Deus, ele transforma a morte em vida, tristeza em alegria, como lemos lá no Isaías 38, que Deus mandou falar para Ezequias: você vai morrer. Mas pelo clamor, pela oração, Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Porque Deus, ele é Deus. E o campo fértil não será transformado num bosque? 18. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da tristeza, da escuridão, verão os meus planos. Palavras escatológicas para o tempo chamado hoje. Então hoje, aquele dia significa hoje, os surdos ouvirão a palavra da graça. A palavra que veio depois da cruz, depois da transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Jesus de Nazaré foi o caminho. João preparou o caminho para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, por Jesus Cristo, depois da cruz, nos trouxe o seu reino, o reino espiritual. 18. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da tristeza, da escuridão, verão os meus planos. Os mansos terão grande felicidade no Senhor, e os necessitados da terra vibrarão de alegria. Vibrarão de alegria. 20. Os que exploram outras pessoas perderão todo o seu poder. Os zombadores vão desaparecer, e os que vivem planejando maldades serão eliminados. A palavra de Deus diz que ele sonda os corações, ele esquadrinha. Então, ele sonda os corações daqueles que proclamam a palavra de Deus. Ele conhece, ele vê a sinceridade. Ele conhece a sinceridade de cada um de nós. 21. Homens violentos que brigavam à toa, que planejavam atacar a traição, o juiz que os condenou, e que procuravam qualquer desculpa para prejudicar os inocentes. 22. Por isso o Senhor que libertou Abraão diz à descendência de Israel: o meu povo não será mais envergonhado, e o seu rosto não mais se empalidecerá. Quando eles virem as obras das minhas mãos, vão me respeitar, proclamando
o meu santo nome, santificarão o santo de Israel. O santo de Israel é Deus. E temerão o Deus de Israel. Santificarão o santo de Israel e temerão o Deus de Israel. Os que viviam no pecado compreenderão a verdade. Os que viviam no pecado compreenderão a verdade. Que pecado? Qual é o pecado hoje, nesta aliança da graça que nós vivemos? Eles viviam por costumes religiosos. Hoje não é diferente em alguns lugares, não generalizando, mas o pecado é priorizar os costumes, as tradições, em vez da adoração, do louvor a Deus, em agradecimento, em gratidão. Eles priorizam os costumes físicos, terrenos. Por isso ele disse lá em Isaías 29:13, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com os lábios me louvam, mas eles estão sendo treinados por regras de homens. Eles priorizam os costumes físicos, terrenos, mundanos e humanos. Eles desqualificam o reino de Deus, o reino espiritual, pela sua palavra e poder. Transferem para si o resultado. Tantas obras maravilhosas feitas no mundo, mas o resultado do que acontece por milagre ou não, eles atribuem a eles. Os humanos atribuem a sua vaidade, a sua obra, a sua casa. Eles desqualificam o reino de Deus e a sua palavra sobre Jesus Cristo, de adoração, gratidão. Eles, nos costumes, eles eram inimigo de Jerusalém. Leiam Isaías 29, do 1 até o final. No versículo 2, Deus disse, mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. No 1 ele disse, ai de Jerusalém, Jerusalém, a cidade onde viveu Davi, ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Eu vou mandar um terrível castigo. Por que Deus castigaria? Por eles festejarem. Porque eles priorizavam os costumes do que a presença de Deus. E transferiam para eles o resultado, as glórias, as honras. Então eles eram inimigos de Deus em Jerusalém. Hoje, depois da cruz, aqueles que são contrários à palavra da graça, que ainda pregam caminhos que vêm do paganismo, esses são inimigos da cruz, que não priorizam as boas novas, o novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Todos aqueles
que vai contra a palavra de Deus ou a palavra de Jesus Cristo, são opositor. 1 Coríntios 3, versículo 11, diz para nós todos, judeus, gregos, para nós todos, brasileiros, nós todos, estrangeiros, gentios, não importa, todos aqueles depois da cruz, que pela fé estamos nele, porque João 1,12 diz que nós somos filhos a todos que receberam a Jesus Cristo. A todos esses. Isaías 29, 13, para terminar, eu digo: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então que nós venhamos a priorizar a presença real, espiritual, verdadeira de Deus. João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não é só pelas nossas capacidades, pelas nossas regras, pelas nossas filosofias, pelas nossas festas religiosas. Festa religiosa não é mandamento, é costume. Então que venhamos a observar a palavra de Deus dia a dia, meditar nela, se voltar para Deus. Se voltar para Deus. Assim como Deus, em Isaías 29, repreendeu a Jerusalém. Não Jerusalém, casa de barro, mas Jerusalém, povo, que ali estava como opositor, vivendo só pelas festas, pelos costumes, priorizando as coisas físicas, as coisas que eles treinavam. Assim também que nós que somos depois da cruz, que pela fé cremos na cruz e vivemos pela cruz, pela fé, que nós venhamos não ser opositor, mas aceitar de graça a graça de Deus e neste reino proclamar o seu evangelho, a sua palavra, uns para os outros, palavras de boas novas, Gálatas 5, 22, com o fruto do Espírito, com palavras mansas, palavras com o fruto do Espírito, com amor, entendendo uns aos outros, compreendendo uns aos outros, tendo tempo uns para os outros, para olhar nos olhos, para abraçar de verdade, que viemos olhar para o amor que Deus enviou o seu Filho por amor e nos ensinou. Não compreendo o amor de um pai que deixa os seus filhos e vai, por vaidade, vai embora, não lembra, não compreendo o seu pai que não telefona para o seu filho, não compreendo uma avó que não queira saber dos seus netos, que não queira ver o sorriso dos seus netos, que não queira o abraço dos seus netos. Eu não compreendo uma mãe
que preferem as amizades, rede social talvez, e não dá ouvidos, atenção, um abraço, carinho aos seus filhos. Eu não compreendo um amor de amigos, de irmãos, que na hora da necessidade não estende a mão. Eu não compreendo um amor que louva a Deus com os lábios, mas impõe aquele que Deus disse: amai o próximo como a ti mesmo, mas impõe condições para amar. Eu não entendo um amor de uma família que não procura aquele que se foi. Eu não entendo o amor daquele que se foi, que não lembra da sua família. Eu não entendo um amor que não olha para dentro de si mesmo e vê na possibilidade da oração sincera com Deus mudar as suas atitudes. Eu não entendo um amor que não se arrepende. Eu não entendo um amor que ofende. Eu não entendo um amor que despreza. Eu não entendo um amor que se faz superior quando Deus nos igualou. Eu não entendo, mas compreendo que são seres humanos, todos seres humanos capazes de ouvir a palavra de Deus, meditar nela e orar a Deus, assim como Isaías 38 nos traz a palavra sobre o rei Ezequias. Pela oração, orar, clamar a Deus. Por ter ouvido a palavra, você vai morrer. Arruma a sua casa, arruma a sua mente, arruma as suas atitudes, arruma o seu modo de vida, arruma esse tipo de amor que você tem. Esse amor que não conviveu com seus filhos, com seus netos, não deu valor, não valorizou, não disse para o seu filho, para a sua filha, para o seu parente, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, na hora que ele precisou: eu te amo. Não falou eu te amo, não somente com palavras, mas com atitudes. Ainda é tempo de se arrepender. Ezequias, ele clamou a Deus, ele orou profundamente. Deus lhe deu oportunidade pelo coração sincero de Ezequias, mais 15 anos de oportunidade. Amém? Que nós viemos a prestar atenção nesta oportunidade de deixar as regras de lado e amarmos aos outros. Pelo amor de Deus, tudo passará, tudo. As regras, a vaidade, tudo vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Então, para nós terminarmos, vamos ler Isaías 29, versículo 23 e 24, que diz: quando eles virem as obras das minhas mãos, vão me respeitar, proclamarão o meu santo nome.
santificarão o Santo de Israel e temerão o Deus de Israel. Os que viviam no pecado compreenderão a verdade, e os que se revoltavam contra mim aceitarão a instrução. Vamos meditar também para entendermos esses que aceitarão as instruções. Medita lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5. Despregue a palavra em tempo e fora de tempo. Amém? Paz seja convosco.